Beleza. Meus queridos, vamos ler o livro de Deus. Vamos ficar em pé, vocês, que eu já estou. Olhe para trás, aperta a mão, dê um abraço. Se quiser, dê um cheiro. É tão bom ver, né, os irmãos, né? A gente não pode visitar todos na mesma semana. Cíntia, este casal tem nome aí? Já vieram aqui. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Apenas um versículo, versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, noutra tradução, aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai querido, carecemos do teu poder. Nada valerá a pena estarmos aqui, fazemos tudo aqui, sem glorificar a Ti. Ajuda-nos. Queremos, pelo Teu livro, Te ouvir, inspirado pelo Espírito Santo, como foi Paulo, queremos ser iluminados para o entendimento e capacitado, cada um capacitado para viver. Age em nós, por favor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos pensar no trabalho de Deus da eternidade e a eternidade nos eleitos. O homem, como foi bem pregado, bem explanado aqui, é depravado em toda a sua natureza. Com isso, ele é incapaz de fazer qualquer bem espiritual, porque todas as suas faculdades foram corrompidas. Até aquilo que ele faz de bem não agrada a Deus, porque é centrado nele e não na glória dele, de Deus. Deus, sabendo isso antes da fundação do mundo, Ele elegeu de maneira incondicional os que Ele bem quis, porque Ele realmente, dentro da sua boa, perfeita, agradável e soberana vontade, Ele escolheu alguns, tomando essa iniciativa, mandou seu Filho para expiar, perdoar, libertar aqueles que Ele realmente estabeleceu. E vindo seu Filho, Ele começou a procurar aquele que estava perdido em seus pecados e que esses não poderiam se chegar a Ele se o Pai não mandasse ao Filho cada um dos seus escolhidos. E esse Filho fez uma obra espetacular, extraordinária, que já há 710 ou mais anos atrás, cada um que diga um ano, né? Em Isaías 53, ele diz que viria o
fruto penoso do seu trabalho e ficaria satisfeito. Isto é, a obra do Filho, pelos escolhidos do Pai, operacionalizado pelo Espírito Santo, atingiria os seus filhos que ele, de antemão, escolheu, antes da fundação do mundo. Mas, meus queridos, Deus não é um Deus que chega assim e diz: eu criei vocês, escolhi vocês, agora vocês se virem. Ele cuidou de fazer uma perseverança, isto é, habilitar aquelas pessoas que ele escolheu, que regenerou, para ter uma segurança e continuar na presença de Deus, e ele vai chegar até lá, e vai acontecer, porque ele começou e vai terminar a obra. E como Deus, ele não faz nada como a gente faz, que começa uma coisa e não termina, ele vai dar cabo, ele vai ultimar, ele vai realmente completar esta obra. Por quê? Porque Deus é verdadeiro em tudo. E se é verdadeiro em tudo, ele é poderoso para fazer o que diz, que ninguém pode impedir, como Jó chegou à conclusão extraordinária, que bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. 42:2 de Jó. Portanto, como Deus faz o que quer, como quer, e vai levar a cabo isso, mandando o seu filho, e essa morte do seu filho é extremamente, totalmente eficaz em todos os sentidos. Tanto é que Deus se agradou desta morte que ressuscitou o Filho para nos dar a vida, e uma vida com qualidade, não religiosidade superficial de domingo em domingo, mas uma vida centrada nele todo o tempo, para a glória dele. A boa doutrina nossa diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, ele estabeleceu antes de qualquer coisa o rol dos que ele queria. E esse rol vai ser completado, quer o homem queira, quer não queira, porque ele é soberano. Agindo eu, 43 aí, quem impedirá? Portanto, meus queridos, vamos pensar em três coisas neste texto. Não deixe de olhar esse texto. Se tiver aqui, bota o olhão aí, mas seja centrado no que vamos pensar nesta noite e trabalhar em cima disso. Aquele que começou, estou plenamente, Paulo diz, tinha uma convicção plena, fortíssima, que ninguém poderia mudar na sua cabeça, porque há uma diferença de uma crendice para a convicção. A crendice você se apega a ela, a convicção ela se apega a você, e você não pode dizer não, não pode negar, porque está lá dentro, profundamente arraigada esta convicção. E Paulo tinha esta convicção, amados, ele estou plenamente certo de que é aquele Deus que começou a boa obra. Então a primeira coisa que eu estava estudando sobre isso há alguns dias e continuei hoje. Primeiro, Deus decretou e executará à risca tudo o que quer. Ninguém pode mudar isso. Eu digo que nem Deus pode tirar a sua salvação, porque Ele não é mentiroso. Se Ele prometeu, é certo que o fará. Então, Ele começou isso na eternidade. Dá para nos ajudar? Isso é eficiente, né? Louva a Deus pelas três meninas aí. Sempre dando ideia, sempre chegando junto. Apocalipse 13:8, queridos. Vamos ver esse texto aí. E em sequência 17:8. Preste bem atenção. Leiam. Dá para ler?
livro da vida do Cordeiro, escrito quando? Antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que você não fez nada para estar lá, mas ele começou a trabalhar olhando para você hoje. É tão extraordinário, espetacular, que Jesus Cristo, numa oração lá em João 17, estava orando por você. Quando ele disse, aqueles que hão de crer em mim. Então é algo que não está em você, é algo que está no coração de Deus, e Ele não viu nada, absolutamente nada em você para que pudesse mover em seu favor. No 17:8 é uma redundância, mas podemos ver: a besta que viste e era e não é, está para a emergida do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Há um ditado popular entre os crentes que diz o seguinte: amados, a gente não vem pelo amor vem pela dor. Nem pelo amor, nem pela dor, mas vem pelo que Deus escolheu nesta lista. Precisamos atentar para isso. O trabalho de Cristo, que iniciou na eternidade, que a Bíblia diz que o Cordeiro que foi morto lá, antes da fundação do mundo, ele levou a cabo e ficará, como eu disse, satisfeito, porque ele vai chegar lá, vai atingir os eleitos. A Bíblia diz que em Mateus 1:21, porque chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então vamos ver Isaías 53:11, que diz isso: ele verá o fruto penoso do seu trabalho. Vamos lá. Vamos ler? Vamos trabalhar hoje? Vocês acham que se faltar um da lista lá, do rol, Jesus Cristo ficaria satisfeito? Não, ele quer um integral, a lista tem que chegar lá. Ele não vai escrevendo à medida que, ele vai confirmando o que já tem. É interessante que tem pastores que têm uma coragem fenomenal que eu não tenho. Vai uma pessoa para frente, depois de um apelo, coloca a mão sobre a cabeça e diz: escreve seu nome no livro da vida. Eu não sei nem se aquela pessoa se converteu. E se soubesse com certeza, não escreveria naquela hora, já tinha escrito antes da fundação do mundo. É impressionante Deus, quando eu olho, não tem nada em mim, não tem nada em você. Foi tudo em Deus, em sua vontade. Esse querido Jesus Cristo veio buscar os seus eleitos. Ele chega na casa de Zaqueu e disse: hoje houve salvação, porque ele é também filho de Abraão. Está dentro da promessa, que essa promessa remete ao livro da vida escrito lá. Jesus Cristo, quando diz isso, no versículo 19, 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele vai cumprir cabalmente a sua missão, trabalhados em cada escolhido pelo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. 16:8 de João. Então ele veio buscar os seus eleitos que estão perdidos. Ele vai buscar de todos os cantos da terra. Quando a gente olha para Apocalipse 7:9,
E você vê uma multidão que se pode contar, mas só a multidão lavada pelo sangue do Cordeiro. Vamos lá. Depois dessas coisas, vi e eis que uma grande multidão, que ninguém podia o quê? Enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de quê? De vestiduras brancas, com palmas nas mãos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Que coisa gloriosa. Presta atenção, gente, nessa preposição aí. De todas, não todas as nações, mas ele tem escolhido pelo menos um de cada nação. E vai chegar lá. Cada escolhido vai chegar onde ele quer. Isso é uma segurança extrema. A perseverança dos santos, que é a doutrina que estamos falando, é algo espantosamente maravilhoso. Eu não gosto muito, e muitos também pensam assim, perseverança dos santos, mas é perseverança de Deus na cabeça dos santos, no coração dos santos, habilitando, fortalecendo para crer. E não só para crer, mas para continuar crendo. Cristo nunca fez qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, fora do propósito dele. Nunca fez. É espantoso isso. Quando Jesus Cristo sabia o que faria, quando faria, com quem faria, quando ele disse, não é chegada a minha hora, eu vou fazer realmente esse milagre da transformação de água em vinho, mas é o meu tempo. Eu passei 1 ano e 3 meses, mas o tempo de Deus foi naquela praça do trabalho, caminhando sozinho, sem querer Jesus, ele me conquistou. Quando ele quis. Podia fugir, mas ele me encontraria. Por isso que eu não gosto quando eu encontrei Jesus. Ele é quem me encontra. Eu estava cegão, eu estava alienado, separado, morto em meus delitos e pecados. Ele me alcançou. Então, Cristo nunca fez, nunca vai fazer, em qualquer lugar, em qualquer coisa. Ele não faz as coisas de improviso. Ele chegou ali em Jericó com a certeza clara que atingia aquele baixinho, que não chamou de baixinho, chamou de Zaqueu. Ele deixou a agenda de todas as pessoas assediando, apertando. Ele deixa a multidão e olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa que convém pousar na tua casa. Isso é fenomenal. Deixou, não sei, alguns estavam assim, interesseiros, alguns interessados no que ele poderia dar, mas ele olhou um coração movido por ele, conforme o padrão das Escrituras, que Zaqueu viu sobre ele, e a fé vem por onde? Pelo ouvir, viu o quê? A palavra de Deus. 10:17 de Romanos. É espantoso como Deus trabalha, de maneira fenomenal, maravilhosa, nunca fora do seu propósito. Não há coincidência para Deus, ou uma providência sempre, inclusive você estar aqui. Quando a gente prega, fala a palavra de Deus, pode ser para a vida e para a morte. É por isso que a palavra de Deus não volta para si vazia, sempre tem uma determinação. Quem crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Portanto, meus filhos, Deus escolheu lá e busca cá, chama cá para você ir para lá.
Entendeu isso? Olhou para Cíntia. Menina do meu olho, eu vou atrás. Manda Jesus Cristo morre, ressuscita, manda o Espírito Santo começa a trabalhar de maneira eficaz, poderosa, na chamada eficaz. A pessoa ouve a oração, coloca aí por favor, 16:14 de Atos. A pessoa ouve a palavra e é chamada. E Deus não só faz entender, mas atender a este chamamento, porque é o quê? Escolhido de Deus. Vamos ver esse texto maravilhoso, eu fico encantado com ele. Vamos ler? Começa o processo de Deus. A fé vem por onde? Ela está fazendo o quê? Escutando. Continua o processo de Deus. É religiosa, temente a Deus, crê no monoteísmo, etc. Ela era ateísta, né? Nos escutava. O Senhor, quem fez o quê? O agente, quem foi? O Senhor lhe abriu o coração. Para quê? Atender, isso é coisa maravilhosa, atender as coisas. Que coisas? Que ouvira de Paulo. Que Paulo dizia. O processo é isso. Não precisamos forçar nada. Ontem eu estava evangelizando. Uma pessoa sentou ao meu lado, comecei a falar, as lágrimas caíram. Quando eu comecei a dizer, olha, está acontecendo isso com você. Se o seu travesseiro dissesse o quanto você está sofrendo, eu ficaria angustiado. E ela disse, é verdade. O Espírito conhece teu coração, conhece a tua vida, não adianta fugir, não adianta esconder. Ele conhece você. Ele conheceu Lídia. Não foi à toa que não tinha uma sinagoga em Filipos, e para a praia do rio, e para aquele lugar de oração, e Lídia com outras mulheres escutavam, mas só Lídia foi chamada eficazmente. E provocou uma mudança tão maravilhosa que ela quis logo hospedar a comitiva, né, missionária. Porque quando Jesus se encontra com essa pessoa, ela não será mais a mesma. Nunca. Mesmo que fuja. Quero dizer um negócio a vocês. Você não presta nem desviado se você é eleito. A pessoa mais miserável que existe é a pessoa que é eleita e está vivendo como não se fosse. Porque é como a pesca da baleia, joga, foge, vinha para cá. É como foi pregado esses dias aqui, né, o mês passado. Jonas quis ir para um canto. Você vai para o fundo do navio, vai para o fundo, né, do mar, vai para o ventre do peixe, é vomitado nas praias, mas você faz, porque é determinado por quem? Por Deus. Oh, Deus glorioso. Portanto, meus queridos, Deus vai levar a bom termo que Ele estabeleceu. Vamos ver o que Ele estabeleceu, por favor? Romanos capítulo 8, 29 e 30. Vamos lá? Porquanto aos que conheceu de antemão, conheceu você antes de você até nascer, porque ele conheceu, amou a Jacó, aborreceu Esaú antes de quê? Antes de ter nascido. Também os predestinou. O que é predestinou? Destinou antes. Prefixo pré.
antes, para serem o quê? Tendo a forma do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. 30. Olha a sequência. Os que predestinou, chama. Os que chama, justifica. E aos que justifica, já notou que está tudo no passado aí? Na cabeça de Deus já está tudo estabelecido e ninguém pode mudar. Se você é. Se não for, pode espernear. Não vai chegar. Em segundo lugar, meus queridos, desse texto, vamos colocar aí, por favor, Filipenses 1:6. Leiam, por favor, quando aparecer aí. Em segundo lugar, Deus não vai parar enquanto não completar. Vai atingir lá. E se? Não tem si para Deus. Ele estabeleceu, acontece. A Trindade está em plena ação. Todo o tempo e com qualidade. E vai atingir o alvo estabelecido. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, por favor. Eleito segundo a quê? Eu dei uma olhada lá, essa fundação do mundo, eu quero esse. Deus Pai. Em santificação do Espírito, operação, processo do Espírito Santo contínuo. Para o quê? A obediência na aspersão do sangue de Jesus Cristo. Se você é lavado, você vai continuamente sendo um processo contínuo, cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Coloca aí, por favor, 2 Coríntios 3,18. Olha aí o que acontece. 2 Coríntios 3,18. Meus irmãos, eu tenho essa mania de usar a Bíblia, né? E todos nós, com o rosto desvendado, é uma nova vida, não aquela de Moisés que desonecia, contemplando como por espelho a glória de quem? Do Senhor. Somos transformados de glória em glória, cada vez crescente, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você vai chegar lá se você é. Não adianta procurar numa mangueira abacaxi, ela vai dar só manga mesmo. Se você é regenerado, transformado, vai crescer conforme o padrão de Deus e não o que você pensa que você quer. Então a Trindade está aí em extrema, trabalho. Jesus Cristo disse que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. 1 João 5,17. Ou melhor, João 5,17. Nada, gente, nada, absolutamente nada no homem ou feito pelo homem pode motivar Deus a fazer. Pode ter certeza. Mas ele trabalha, apesar de, no coração desse homem. 2:13 de Filipenses. Veja o que é que Deus faz. Ele opera o quê? Em quem? Como? Porque Deus, quem é a gente? Deus. É quem efetua, opera, em outra tradução, em quem? Você. Em mim. Se você... O quê? O querer... Como realizar, segundo o quê? Sempre, gente, unicamente sua boa vontade. É Ele que faz esse trabalho. É Ele que gera, é Ele que habilita. Quando eu quis Jesus é porque Ele já trabalhou no meu coração. Que eu não queria de jeito nenhum ser crente. Não gostava nem da raça de crente. Mas Ele quis que eu fosse. Que coisa gostosa, né?
Deus é Deus. Nada em você. Nada em você por quê? Porque você, desculpa a expressão, você é uma porcaria. Desculpa também. Você é uma porcaria. Eu sou. Até a tua obra de justiça, até alguma coisinha boa que tu faz, olha como é. Isaías 64, 6. Vamos ler? Que coisa, né? Olha a obra de justiça. Como trapo de quê? Imundície. Mas eu, você, nós não temos nada que se gloriar. Foi tudo Deus que fez em mim. O que faz é por mim e por meu intermédio. É algo espantoso. Jeremias 17, né? Versículo 9, diz também que como é bonitinho o seu coração. Olha o que ele diz. Creio que diz aí, enganoso é o quê? Seu coração engana até você mesmo. A pessoa que você mais mente é para você mesmo. Mais do que todas as coisas, desesperadamente o quê? Corrupto, quem o conhecerá? Olha como você é, como eu sou sem Cristo. Eu não bebo, não fumo, não jogo, não tem nada, não serve de nada. Se não tiver aquele que é tudo, que é Cristo, nosso Senhor. Olha um texto que eu acho espetacular, maravilhoso. Jeremias 13, 23. Vamos ler? Pode acaso o etíope, a pessoa de pele negra, mudar o quê? Sua pele? Ou o leopardo, suas manchas? Então podereis fazer o bem, se estão acostumados a fazer o mal. Vocês estão corrompidos, só tem alguém que pode mudar. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo, 5,17, de 2 Coríntios. Agora, é tão espantoso, quando Deus determina uma coisa, né, Ele vai terminar, viu, Célio? Até a porcaria dos homens, a maldade dos homens, ele usa para o fim dele. Ei, pastor, aí você já foi demais. Eu vou mostrar a você Atos 4, 27 e 28. Olha bem que coisa extraordinária. Ninguém pede o que Deus quer, o avanço dele. Ele usa até a maldade humana para fazer. Porque de fato nesta cidade, em Jerusalém, Herodes e quem? Bons Pilatos, autoridades da época, com gentios, os romanos, outros, etc. E gente se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Aí vocês, que turma ruim, desgraçada. Eu não faria isso, faria. Porque você tem a mesma corrupção lá dentro. Mas o que é que Deus fez? Para fazer tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminado. Já pensou como você foi espantosamente amado por Deus? Usou tudo para chegar ao seu coração sem você merecer nada. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito por esse Deus? Não para pagar, mas agradecer com a vida. Eu queria que eu pensei muito sobre isso. Pense, cada um pense aqui antes de lamentar, murmurar, fica com bico. Tem uma menina lá em Campina Grande
A gente sabe quando ela está com raiva, quando for um bico. Ei, rapaz, esse bico não está certo, não. Aí ela explode logo a raiva dela, tira o bico e bota a raiva para fora. Em vez de você fazer esse biquinho, que o pastor não me ouve, ou o fulano não ouve, que Sérgio tão bonzinho, não faz o que eu quero. Porque você não pensa que o que acontece com você, em você, vai redundar em bênção, porque Deus lhe decretou. 8:28, em Romanos. Veja aí. Vamos lá? Você acredita nisso mesmo? Se o seu travesseiro tivesse ouvido e falasse, o que é que ele diria a mim? As suas lamentações, as suas murmurações, reclamações. Você acredita que você é chamado por Deus? É o decreto de Deus. Se você é o decreto de Deus, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. 13 anos de sofrimento deu em bênção. Veja aí, 50:20 de Gênesis. Vamos ler aí? Lá da descida do poço em Canaã até ser governador do Egito, quem estava fazendo para José? Deus. Aí você fica murmurando, mas por que Deus? Por que eu estou passando por isso, etc. Acabe com isso. Começa a vislumbrar a mão de Deus em seu favor, mesmo passando por angústia. Bota na cabeça, meus irmãos, botem na cabeça que problema, que tribulação não é derrota, é vitória, é aperfeiçoamento contínuo para o bem. Se você for dar uma olhada no 8:28, no contexto desse texto, é muita coisa, né, que você não queria. Perseguição, perigo, espada, etc, etc. Mas tudo vai cooperar para o bem. Deus não para de trabalhar, principalmente se você é dele, de maneira especial. Veja aí Isaías 64:4, que diz algo maravilhoso, né? Que não há um Deus como nós. Vamos lá? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Eu fico espantado com essas coisas. Mas como é que um Deus, no alto sublime trono, se inclina para mim para ouvir e trabalha por mim, pela confiança inteira nele? Merece? Não. É ele que quer. É aquele que estabeleceu. Portanto, ele não para de trabalhar. Você tem um destino na eternidade. Foi escolhido na eternidade passada, você vai passar a eternidade com ele, porque ele estabeleceu isso. Não há, meus queridos, como permanecer nesse caminho para Deus se Deus não trabalhar em nós. Jesus Cristo disse uma coisa: se eu estiver ligado a Ele e as palavras dele em mim, eu posso pedir o que quiser, porque sem mim nada podeis fazer. É besteira você trabalhar fora do centro.
da vontade de Deus. Só Ele. Em terceiro lugar, Deus nos determinou para a sua glória. Até o dia de Cristo, no versículo 6 do texto que nós lemos. Ele suportou você, mas escolheu você e destinou você para a sua glória. Você pode entender isso em 9:23 de Romanos. Até a nossa morte, ou até a volta de Cristo, e Deus levará a bom termo. Não há quem possa impedir. Por isso que a morte do crente não é um desastre, é uma promoção, é incomparavelmente melhor. É impressionante esse Deus. Mas você tem um privilégio. Se você tiver o privilégio de estar por aqui quando Cristo voltar, olha que a certeza, a convicção de João em 1 João 3, 1 e 2. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados o quê? Que coisa, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo. E de fato, João disse, eu tenho essa convicção. De fato, não é um continho de carochinha, não é um conto de vigário, é certeza absoluta que foi dada por Deus. Somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Por quê? Não conheceu. O problema não é você saber acerca de Deus, é Deus saber que você é dele, porque Deus conhece os que lhe pertencem. Não adianta ter aquela lista de ações maravilhosas e Jesus Cristo dizer, não vos conheço. Você pode pintar um 7, desenhar 8 para Deus, mas se não for dele, não vale nada. Veja os dois. Amados, agora somos. Interessante que eu fique com a cabeça nesse presente do indicativo na primeira pessoa do plural. Somos e continuaremos sendo sempre. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque ele vai voltar. E esse corpo cheio de dor, você toda gembrada, é o ai ai toda hora, vai mudar. Que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, quando ele voltar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Haveremos de vê-lo como ele é. Quando a gente tem essa esperança que somos filhos, seremos semelhantes a ele, veremos como ele é. O que acontece na tua alma se você tiver essa plena convicção? 3. E todo o que tem essa esperança nele, purifica o quê? A si mesmo, assim como ele é puro. Sede santos como eu sou santo. Convicção. Da justificação, queridos, à glorificação, Deus está trabalhando na execução. Tudo dentro do determinado por Ele, por determinação dEle. No interregno, há um grande processo. Eita, aí pega. Vamos ver esse processo para a gente encerrar. Nós precisamos ser reciclados diariamente, interiormente, porque em mim, em você não habita o quê? Bem algum.
A Bíblia nos mostra que no teu coração, na tua mente, no meu coração, na minha mente, no meu ser, é uma briga constante. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, e os dois se opõem entre si. O que eu quero fazer de bem não faço, o mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou. É o que Paulo diz no capítulo 7 de Romanos. Por isso você tem que submeter uma nova lei do Espírito da vida, ser submisso ao Espírito da vida, quando ele diz: andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Você sozinho é uma besteira lutar. Precisa colocar na testa assim, do teu coração, sob nova direção do Espírito. Gente, pecado para Deus, conforme a nossa confissão de fé e também no nosso breve catecismo, não é você fazendo o errado somente, é não fazendo o certo. Quem fez tudo certinho a semana passada? Levanta a mão. Eu não vou, não. Está vendo que você é o que Deus disse que você é? Que você não merece o que você acha que merece? Eu fico espantado com as pessoas. Como é que vai, Célio? Mais do que eu mereço. Não merece nada. Se sobrar R$1 já é de boa conta. Mas precisamos cada dia ser reciclados, limpos, purificados. Paulo diz em Gálatas 5:24 isso, gente. Os que são de Cristo crucificaram sua carne, suas paixões. E essa tem que permanecer lá, como Paulo diz em Colossenses 3:5, fazer morrer a vossa natureza terrena. Aí tem a lista lá. Crucificar a sua carne com suas paixões e concupiscências. Se você que diz que é escolhido e está fazendo o que não presta todo o tempo, duvide da sua profissão de fé. Mas se você é escolhido, Deus vai tratar você vai apanhar como mala velha até chegar ao ponto. Porque se você não for corrigido e fazendo tudo que bem entende, duvide se você é escolhido. Vamos colocar esse texto. Hebreus 12, 5-8. Creio. Vamos lá? Bem rápido. Deus corrige quem? Quem ama. Aqui tem por filho. É para a disciplina. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Vamos colocar na nossa área horizontal. Se você não corrige o seu filho, você está querendo que o seu filho vá para o inferno. É o que diz Provérbios. Faça como o pai, imita o pai. Mas, olha bem, presta atenção como é forte aí. Se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, todos quem? Os filhos. Então vocês não são, vocês são o quê? Bastados e não filhos. Se corrija. Apocalipse 22, se não me engano, 11, chega a dizer a você, quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, vá para a imundícia.
Porque não adianta você lavar uma porquinha, colocar perfume, fitinhas, quando ele vê a laminha, vai para lá, porque é a natureza dela. Mas o de filho não, procura santidade. Porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Não é perante os homens apenas, mas Ele. Então agora, meus queridos, se não houver perseverança, esta profissão de fé não pode ser autêntica, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede, mas naquele que nós que somos da fé, prosseguimos. Não vamos ler mais 10, 38, 39, se que alguém quiser escrever aí. Portanto, Deus está de olho em você. O olhão de Deus está aí. Ó. Vamos ver esse texto. Salmo 33, 13 a 15. A gente está já encerrando. É quem? O Senhor olha dos céus e vê quem? Todos os filhos dos homens. Todos. Contempla coração e ação. Mas tem um povinho maravilhoso que ele está de olho, mas ele faz o quê? 4:3. Salmo. Apareça. Saibam, porém, que o Senhor distingue o quê? Para si quem? O piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Ele separa para si os seus, o piedoso. Dá uma olhadinha, não só uma olhadinha, mas abençoa, fazendo perseverar. Meus queridos, não há salvação onde não há perseverança. E onde há salvação, obrigatoriamente tem perseverança. Concluindo, a doutrina da perseverança dos santos inclui a segurança e perseverança dos eleitos, que devem andar lado a lado essas duas, segurança de salvação, perseverança dentro da segurança. Não pode separar. E, amados, aquela expressão, uma vez salvo, salvo para sempre, é verdadeira para os escolhidos e não para aquele que levanta a mão nos cultos. Temos a plena segurança pela testificação do Espírito de Deus em nosso coração. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então vamos perseverar. A demonstração bem clara que você é escolhido de Deus é que você vai perseverar. Mas eu digo a você, você pode fugir por aí. Se for escolhido, Deus vai buscar. Não, apanhando, mas vai. A gente pode ilustrar com o filho pródigo, né? Lembrou-se de onde? Na casa do meu patrão, não. Na casa do meu pai. Ele sabia como é que o pai era. Mesmo que não tenha dado valor, quantas pessoas não estão dando valor à comunhão, à nova casa do Pai, à igreja? Acha que lá fora, quando eu vejo um crente criticando o outro, para ser crente como fulano, que não sei o quê, esse já está com o coração longe.
começa a ajudar também. Quando você acha que ninguém presta, quem não está prestando é você. A segurança de salvação sem perseverança, meus queridos, é mesmo que um carro sem combustível não vai dar em nada. É bonito, pode ser bonitinho, mas não tem qualidade. A doutrina correta exige uma prática correta. Isso é essa coisa de dizer que é, mas não mostra que é, não é agradável a Deus. Eu sou assim mesmo. Eu não mudo não. Então, examine, pois, o homem a si mesmo. Vamos fazer isso aqui. Examine se estás realmente na fé, diz 13:5 de 2 Coríntios. Que possamos perseverar sob direção do Espírito. Que Deus abençoe.